Eu gostava de matemática e gostava de química. Eu iria parar à Faculdade de Ciências. E o meu pai disse, tu gostas de ver aplicações. E as aplicações é na engenharia. E eu adorei desde a primeira hora. Adorei a faculdade, o ensino e adorei o espírito, com o passar do tempo, na Rua dos Bragas. Eu tenho umas saudades imensas da Rua dos Bragas. Os nossos professores eram homens. Tínhamos uma professora de Química, a Conceição Gonçalves, que foi a que subiu ao topo da carreira. Senti sempre um grande envolvimento. E senti também, e ainda sinto, um grande respeito em termos de colegas de trabalho. Por vezes, há aquela boca tradicional, és mulher e tal, mas não há nada com uma resposta à altura ou um virar as costas resolve e, portanto, põe-se tudo no seu lugar. Não sei se posso dizer isto, mas as reuniões de direção de departamento são uma guerra para lutar por recursos. E na altura disseram-me, uma mulher, você vai ter que saber connosco. Eu disse, não sei se vocês não vão ter também que me ouvir, porque eu também não me calo, eu digo o que posso e o que não posso. Pronto, mas correu sempre muito bem, fiz grandes amigos. Estou na FEUP vai fazer 30 anos. Na Universidade do Porto, eu comecei na reitoria, portanto, na Universidade do Porto estou há 37 anos. Não houve mulheres, não quero estar em erro, mas até 2001, até entrar o professor Carlos Costa, nunca houve mulheres na direção, e com ele houve 2 pró-diretoras, e diretores de departamento só a professora Arminda Alves até hoje, que conseguiu ser a primeira diretora de um departamento. E mais recentemente, no último mandato, tivemos uma subdiretora pela primeira vez na faculdade, e pronto, eu acho que se tem mantido já temos 2 mulheres nesta nova direção. E pronto, é com muito gosto. Durante muitos anos nas reuniões eu era a única mulher, secretariar, mas era a única mulher. Acho que foi uma evolução das mulheres também aqui a nível de que se têm revelado grandes mulheres e que conseguiram chegar onde chegaram, porque tem-se imposto com aquilo que eu disse, que é a confiança, o conhecimento da área, a mulher consegue chegar onde quiser. Eu acho que os homens aqui da Faculdade de Engenharia também têm gosto e apreciam que as mulheres tenham um papel preponderante e sabem, a maior parte, não é, que é muito importante haver várias opiniões. E igualdade, que é outra palavra que eu não gosto, porque eu acho que não somos iguais, somos cada um no seu género, não é preciso ter género igual, consegue trazer mais valias quando se é aproveitado o melhor das 2 partes. E temos tido, pronto, essa evolução desde o 25 de Abril, que, a olhos vistos, não é? Também foi isso que ajudou, por muito que eu diga que nós conseguimos, também não podemos nem devemos querer estar sozinhas, nem em igualdade, é cada um contribuir com o que melhor sabe fazer. No final, ainda aqui na Faculdade de Engenharia, havia um professor, que era o Engenheiro Couto Soares, que era professor de Organização e Gestão. Então o Engenheiro Couto Soares, que era administrador da Cel Norte, a empresa de pasta e papel em Viana, onde eu trabalhei, em representação do Banco Português do Atlântico, e ele, quando iniciou o exame, ele disse, olha, eu sou administrador da Cel Norte, e com desafios a quem tiver o serviço militar cumprido e se estiver interessado a vir apresentar a sua vontade aqui presente, que eu dou-lhe um boletim de candidatura. Claro que eu já não ia assim, já não caía nestas, não é isso? Levantei-me e disse, essa situação do serviço militar cumprido é para excluir as engenheiras. Pronto, e então o Engenheiro Couto Soares distribuiu-lhes o exame e ele veio falar comigo. Claro que eu estava-lhe a explicar porque é que eu achava que não havia razão para a discriminação. Ele, não, mas a fábrica de elaboração contínua tem trabalho de noite e tal. E isso é muito difícil conciliar uma vida familiar com uma vida de trabalho numa fábrica de elaboração contínua. É muito exigente. Eu disse, mas se eu disser que estou disponível para aceitar a exigência, o que é que trava a minha admissão? Quando terminou esta conversa e eu fiz o exame, eu achei que nem eu o tinha convencido, nem ele me tinha convencido. E foi cada qual à sua vida. Até que
4 dias depois, ou isso, o engenheiro Guedes Carvalho, que era o professor Guedes Carvalho, que era o diretor do Departamento de Química, chamou-me. E ele disse-me, então que tal? Então está com vontade de ir para a indústria? Eu disse, eu sempre tive, haja oportunidade. Eu disse, mas olha, o engenheiro Couto Soares ficou muito impressionado consigo. E esteve-me aqui a convencer a deixá-la desistir do contrato que ele quer levar para a Céu Norte. Era uma pessoa impecável, era uma pessoa muito bem formada e foi uma pessoa que foi desafiado ele próprio naquele dia quanto aos preconceitos que tinha. Na altura era a única engenheira, não era na Céu Norte, era em Portugal, numa indústria de elaboração contínua. Era a única, claro, não é? Efetivamente, eu acho que aqui, internamente, mesmo na Faculdade de Engenharia, aqui até há alguns anos atrás, era raro verem-se mulheres em determinados cargos de gestão. E a verdade é que, digamos, o poder decisivo, não é, que está centrado, digamos, normalmente naqueles que são os mais velhos e mais experientes e que habitualmente eram fundamentalmente homens, acabavam por alguma maneira trazer uma certa progressão também em sexo e não só pensando numa ótica de valor em termos de, digamos, científicos e até pedagógicos. O que é que eventualmente tem vindo a mudar? Tem vindo a mudar que de facto já não é a regra, e o facto de não ser a regra faz com que quando nós na nossa vida, com os amigos e depois também no contexto profissional, quando nós nos mostramos, há outros que já não têm essa visão, não é? E portanto também quando olham para nós e veem aquilo que nós somos, retiram algum de um preconceito que ainda existe por vezes nos mais velhos, retiram-lhe esse preconceito pelo que veem, pelo que experienciam. E é isso que eu tenho sentido um pouco, particularmente no cargo de diretora de ciclo de estudos. Por vezes já testemunhei, não é muito agradável, mas já testemunhei algumas situações de algum preconceito relativamente ao sexo e relativamente à idade, que é algo que não é agradável, mas também nos dá aquela força extra, não é? E tenho vindo a ver com agrado alguns desses comportamentos já atenuarem-se ou até de alguma forma a mitigarem-se ao longo do tempo, ao ver realmente aquilo que é o valor das pessoas e percebendo que realmente o contexto hoje em dia é muito diferente. Eu acho que as mulheres, durante o período que precisam de se afirmar, as mulheres é a altura também que têm maior número de solicitações em casa, porque têm os filhos pequenos, que de facto esse período há algum delay relativamente à progressão na carreira e depois, claro, as oportunidades, se não as apanharmos na altura, às vezes é mais difícil. E a prova é que continuam a haver poucas mulheres, como na sociedade, isto é geral, poucas mulheres depois no topo. Portanto, tendo mudado o apoio, acho que não mudou muito. Para mim, vir para a Faculdade de Engenharia era aquilo a que já estava habituada. Integrei perfeitamente a faculdade, os meus colegas também eram magníficos. Eu, no meu curso, éramos 5 mulheres em 30 e tal rapazes. As aulas, sobretudo na Faculdade de Ciências, as aulas de engenharia, éramos muito poucas raparigas. Eu já lhe disse que era eu sozinha numa turma de 50 a matemáticas gerais. E a desenho também éramos só 2, havia muito pouca gente. Comecei nos estudos de poluição de rios, integrava as equipas de campo com pessoal masculino, até de outras instituições. Foi engraçado que eu integrei, por vezes íamos para o campo com os homens da equipa da Estação Aquícola de Vila de Conde, que não estavam habituados a trabalhar com senhoras. Mas rapidamente se habituaram, e lembro deles uma vez comentarem que um funcionário da faculdade me disse: a vossa engenheira é muito mexidinha, ela faz tudo que qualquer homem. Mas não sei o que é. Lembro de ter havido um comentário desses. Eu nasci em Angola e a minha cultura é uma cultura muito diferente da cultura que encontramos aqui na Europa.
Infelizmente, lá ainda há muita visão de que a mulher é um ser mais submisso e que há algumas funções que são destinadas a mulheres e outras que são simplesmente para homens. Então, eu sempre vivi com essa diferença, não é? Entre homens e mulheres e a sua posição na sociedade. Eu sempre senti que tinha que mostrar que era digna ou merecedora daquele título, sempre senti que tinha que lutar por um lugar, então era fruto mais daquilo que eu tinha absorvido dentro de mim do que propriamente do que as pessoas faziam ou diziam em relação ao curso. Porque não evitava ouvir a discrepância do número de homens que entravam no curso em relação ao número de mulheres. A nível dos professores, não é? Nós víamos mais professores homens do que professoras, mas em termos de ensinamento, em termos de tratamento, nunca notei nenhum tipo de distinção. Eu acho que tem vindo a mudar a nossa posição no mundo. Nós conseguimos mostrar que somos merecedoras de tudo aquilo que nos propusemos realizar, muito porque não temos só o caráter inovador, não queremos só desenvolvimento, não queremos só tecnologia, mas também porque conseguimos transmitir o nosso lado mais materno. Eu tive a sorte de ter um diretor de departamento que era uma pessoa que eu ainda recordo com muita saudade, que era o engenheiro Vachsá, que era uma pessoa com quem eu discutia muito, mas estávamos sempre bem, havia uma sintonia muito grande porque ele sabia que eu estava aqui para trabalhar e ele também era um homem que não media o trabalho que era necessário. Tive a sorte de conhecer muitos outros colegas excepcionais, mas havia dificuldades, não é? Por exemplo, eu era expulsa das oficinas de engenharia mecânica. Dizia-me: a senhora não é engenheira nem é nada, ponha-se lá fora. E entretanto, lembro de uma cena muito caricata, num dia, na antiga escola, nós tínhamos departamento de mecânica em cada um dos lados, e um dia vem um colega nosso que era muito jovial, atravessa ao parque em direção a um grupo, éramos de aí uns 7 ou 8. E ele deu com esta situação. Não foi a primeira a ser cumprimentada, nem a última. Não fui cumprimentada. Foram cumprimentados todos de mão e eu ignorava. Portanto, isto diz qualquer coisa, não? Esta imagem, não é? Diz qualquer coisa. Agora há muito artigo a circular dentro da nossa comunidade sobre essas questões e fala-se muito, não é? E, portanto, eu penso que as instituições, elas próprias, estão interessadas em mostrar que existe uma igualdade nos diferentes acessos. De brincadeira, costumo dizer que qualquer dia temos que criar comissões de equipa de igualdade para o outro género, não é? Porque agora já temos esse problema a começar a aparecer, não é? Felizmente sempre tive o apoio das pessoas à minha volta e da minha família para ser diferente e para poder expressar-me da forma que eu quero. E a forma como eu me expressei durante muito tempo foi ter o cabelo rapado, foi ter tatuagens, foi ter piercings, e isso foi uma forma de empoderamento, quer eu queira, quer não, porque estava diferente das outras mulheres e estava a fazer ali um statement que era: eu estou aqui como mulher com o cabelo rapado, e isso não faz de mim menos mulher, por exemplo, porque isso foi algo que eu senti quando cheguei, por exemplo, à faculdade, porque eu rapei o cabelo mesmo no momento que ia entrar na faculdade, e eu cheguei e veio o estereótipo lésbica. Ponto final, nem havia mais que pensar. E isso ainda existe muito. Se a mulher tem o cabelo curto, muito provavelmente gosta de mulheres. Não tem qualquer relação. Se veste de certa forma, se calhar não se veste tão o lado feminino, o
vestido e saia e salto alto, se calhar essa também gosta de mulheres. E isso sente-se um bocado, por exemplo, aqui na FEUP. Principalmente se virmos uma rapariga a passar de saia e salto alto e maquilhada e uma mala bonita, essa menina tem de certeza que é de Química ou é de Bioengenharia, porque são cursos com muito mais mulheres. A integração em si nunca é difícil porque temos sempre apoio de toda a gente e toda a gente quer é que os novos alunos se sintam bem e aprendam rápido. Mas depois vamos ter as pequenas ações ao longo dos anos, ao longo dos tempos, que se calhar já não caem tão bem e já fica um bocadinho. Espera, se calhar isto está feito para homens, se calhar isto não está feito para mim. Sempre tive essas conversas com as minhas colegas, nós éramos 4 ou 5 raparigas num grupo de 15 rapazes e ficávamos ali, mas eles não nos estão a prestar atenção, eles não estão a ter a nossa opinião em conta, eles estão a assumir que nós sabemos menos. E isso acho que é o mais difícil nesta faculdade, porque não vem só de alunos, também vem de professores que assumem que por sermos mulheres sabemos menos. Claro que o mais óbvio que mudou foi o facto de começarem a entrar muitas mulheres para a engenharia. A integração da mulher é cada vez maior, felizmente. O tal estereótipo que eu falei vai caindo cada vez mais, mas penso que o que tem mais de mudar é comportamental, é da sociedade e é com o tempo. E vai ser refletido daqui a uns tempos também a engenharia, porque isto não é de engenharia, é da sociedade.